E nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio de Janeiro, viajamos até Brasília e na capital federal vamos encontrar para ouvir as análises do jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, ótima sexta-feira para você, hein? Bom dia, Colombo, um ótimo dia para você também. Vamos aos assuntos de hoje. Vamos lá, Alexandre, vamos começar falando sobre auxílio emergencial. Ontem, você lembrava que haveria o encontro do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro Paulo Guedes. O encontro aconteceu e o ministro Paulo Guedes disse, depois do encontro aos jornalistas, que o governo pode sim conceder uma nova rodada do auxílio emergencial para mais ou menos 32 milhões de brasileiros, metade dos brasileiros que receberam o auxílio emergencial no ano passado. Vamos ouvir o que disse o ministro Paulo Guedes. O auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias dentro do ambiente fiscal robusto, já mais focalizado, em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade já retorna para os programas sociais já existentes. Isso nós vamos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez. Mas o ministro Paulo Guedes alertou: para conseguir dinheiro para pagar o auxílio emergencial novamente, é preciso um robusto ajuste fiscal. Apertamos o botão de calamidade pública e aí podemos atender algumas coisas, travando outras. Então, esse é o objeto da nossa conversa, de manter a garantia da estabilidade fiscal, porque senão nós vamos prejudicar mais ainda a população. Senão se tem, além da doença, tem a inflação voltando, juros altos, crise, prateleiras eventualmente desabastecidas. Nós não podemos fazer isso. Alexandre, parece que está havendo aí uma concordância entre autoridades de diferentes poderes do Legislativo, do Executivo, sobre a necessidade do auxílio emergencial. Com que abrangência e com qual valor nós saberemos provavelmente nas próximas semanas. Agora, o ministro disse, sem o ajuste não sobra dinheiro, ou então teremos de decretar calamidade novamente, aí vem o tal do orçamento de guerra. Qual é o caminho mais provável para conseguir esse dinheiro para pagar o auxílio emergencial para uma parte, pelo menos, dos brasileiros que recebiam o auxílio no ano passado, Alexandre? Pois é, em primeiro lugar, a gente tem que pôr na cabeça que dinheiro não vem de Marte. Dinheiro vem do bolso dos pagadores de impostos e vem do trabalho das pessoas. É daí que vem a riqueza que circula e que financia, inclusive, auxílios emergenciais. Eles estão de acordo que é teto de gasto, é lei de responsabilidade fiscal, isso não pode ser simplesmente ultrapassado, né? Assim como o endividamento público está muito alto, também não pode ser distendido. Então, o ministro Paulo Guedes já deu o recado e eu vi ali que lá do alto de seu 1,80 m e tantos, o presidente do Senado concordava, né? Que olha, mas não vai ter, certas despesas vão ficar paradas, certas emendas, por exemplo, não vão poder ser liberadas, né? Porque estamos numa emergência. E agora tem outra coisa também, vejam só, isso aí são dados do Tribunal de Contas da União. Foram distribuídos no auxílio emergencial 273 bilhões, dos quais, segundo o Tribunal de Contas, 45 bilhões indevidamente para pessoas que têm trabalho, que têm renda, que têm patrimônio e que até têm emprego público. Isso segundo o Tribunal de Contas da União. Então, só aí, com mais rigor ainda, né, já se consegue uma boa redução. Agora, o ministro Paulo Guedes está falando aí na metade dessa população, supondo que a outra metade já voltou à atividade, o brasileiro é resiliente, né? A gente vê pelos números da economia que estamos retomando aí a força de trabalho. Outra coisa, o IBGE diz que são 14 milhões os desempregados e está se falando aí em 32 milhões, né? Considerando aqueles que não estão à procura de emprego, mas ficaram sem atividade.
os autônomos. Então, é isso, há uma harmonia entre o Legislativo e o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, quanto ao limite de gastos, à lei de responsabilidade fiscal, e o governo não vai entrar nessa, né, e cometer uma infringência, né, infringir a lei de responsabilidade fiscal. Não vai entrar nessa. Então vai depender do Congresso adotar medidas necessárias que foram prometidas naquele compromisso conjunto que a gente mostrou aqui ao vivo, né, dos dois, dizendo que criariam qualquer saída na legislação para, por exemplo, pagar mais vacina ou fazer qualquer coisa que seja necessária como para minorar consequências negativas da pandemia. Bom, o ministro Paulo Guedes, Alexandre, está envolvido em um outro assunto muito importante, são inúmeros, né? Mas eu quero me referir especificamente a um deles, porque ele se reúne agora pela manhã com o presidente Bolsonaro, com outros ministros também. O presidente Jair Bolsonaro prometeu para hoje um anúncio, um pronunciamento sobre preço de combustíveis, com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, como eu disse, com o ministro Paulo Guedes e outros 2 ministros. O presidente disse estar disposto a buscar uma maneira de evitar o aumento do diesel. Vocês sabem que nós zeramos um imposto chamado CID. Temos outro imposto que tem a ver com o PIS e COFINS. O nosso é previsível, é 33 centavos. Já o ICMS, cada estado tem um valor e ele varia de hoje para amanhã. E nós devemos viver na base da previsibilidade, senão fica difícil de se programar. Assim é numa família. E essa questão do combustível tem que ser tratado dessa maneira e não escondido num canto. Nós reconhecemos o trabalho dos caminhoneiros e agradeço aqui a não adesão à greve, porque se houvesse todos nós perderíamos, sem exceção. Alexandre, nós temos um quadro fiscal que impede o governo de abrir mão de arrecadação de qualquer imposto. A Petrobras é uma empresa estatal, mas é uma empresa de economia mista, ou seja, o governo é sócio majoritário, mas tem milhares de outros sócios que querem resultados também. Portanto, há uma dificuldade de qualquer interferência ali. Nós temos, no passado recente, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, um exemplo de como a interferência pode ser danosa para a Petrobras, né? Quando a presidente determinou a retenção artificial do preço dos combustíveis. Que instrumentos o presidente Jair Bolsonaro tem à mão para tentar evitar aumento, por exemplo, do diesel? Ontem eu fui abastecer e eu vou tentar repetir aqui o que me disse o frentista. Não perguntei nada para ele que tomou a iniciativa de me dizer o seguinte: olha, o preço do diesel sobe e desce, ainda ontem subiu tanto e tal. Aí o frentista acrescentou, aí eu disse, olha, o mercado internacional e tal, há uma oscilação. Aí ele respondeu, mas é como meu pai diz, sobe de elevador e desce de escada. Então, essa deve ser a reclamação, não sei se o pai dele é caminhoneiro, né? Mas essa deve ser a reclamação, né? E ser previsível, é disso que fala o presidente, né? Que haja uma normalidade, um movimento regular e não imprevisível, como é o mercado internacional, as cotações do dólar e do petróleo, né? Mas, como você lembrou, né, a Petrobras é uma sociedade de capital aberto cuja maioria, o controle é do governo. E o governo não pode interferir, como já interferiu lá no tempo de Dilma, né, que quebra a empresa, faz muito mal para a empresa é muito importante, né. Então vai haver essa reunião, como o presidente salientou, né, tirou a CID. Né. A CID, na verdade, se chama contribuição, mas é um imposto, né? Tem o PIS, o COFINS, né? E tem os impostos estaduais. Então, vai se reunir com Paulo Guedes, com o presidente da Petrobras, vai ouvir as pessoas envolvidas e já disse que vai fazer um anúncio, né?
Então, eu confesso que fico muito curioso de saber qual vai ser a saída para atender os caminhoneiros, com os quais o presidente tem uma afinidade muito grande, né? E a recíproca é verdadeira, né? Os caminhoneiros são uma espécie assim, de grande militância pró-Bolsonaro aí pelas estradas brasileiras, o que é uma capilaridade muito importante política, né? Então, quer atender, já vem atendendo, tirou a indústria de multa, né? Que é o pardal, né? O radar, lá no fim de uma baixada, de uma reta descendente, né? E tirou isso, tirou o imposto de importação de pneus, né? Saiu a CID, mas eu estou curioso para saber qual vai ser o anúncio. Nós estamos acompanhando lá em Brasília e qualquer novidade vamos apresentar no mesmo instante aqui no Novo Dia da CNN. Nós vamos mudar de assunto agora, Alexandre, para um outro tema muito importante também, porque o líder do governo na Câmara dos Deputados e ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, na gestão do ex-presidente Temer, disse em uma entrevista que vai pressionar politicamente a Anvisa e ameaçou enquadrar, foi a expressão que ele usou, a agência, para diminuir exigências e agilizar a aprovação de vacinas. O deputado Ricardo Barros disse que os diretores estão, abre aspas, fora da casinha e abre aspas de novo, nem aí para a pandemia. Declarações que foram dadas pelo deputado ao jornal Estado de São Paulo e depois confirmadas por ele aqui para a CNN. Nós ouvimos o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que rebateu as críticas e classificou as declarações como um desserviço do deputado. Não por coincidência, o presidente da Anvisa foi convidado pelo presidente Bolsonaro para participar daquela transmissão que o presidente faz todas as quintas-feiras à noite pela internet. Jair Bolsonaro reiterou que nem ele e nem ninguém interfere no trabalho da agência. Agora, uma agência não pode sofrer pressão de quem quer que seja. Eu não interfiro em agência nenhuma. Eu posso conversar com o pessoal, sem problema nenhum. Assim como ninguém pode, acredito, que pressione a Anvisa. Alexandre, acho que a gente tem alguns aspectos importantes para analisar, né? O primeiro deles, a Anvisa está fora da caixinha, nem aí para a pandemia, como disse o líder do governo, Ricardo Barros. E o que é que significa para o governo, o líder do governo partir por um ataque tão claro e contundente assim contra a Anvisa? Bom, o líder do governo sempre fala pelo governo. Agora a gente ouviu aí o presidente Bolsonaro dizer que ele não interfere, né? A Anvisa é autônoma. Ora, se o chefe do governo não interfere e o líder do governo fala, não está falando em nome do governo, está falando em seu nome pessoal, individual. Ele disse mais, o deputado Ricardo Barros disse o seguinte, ele foi além, né? Que a Anvisa só está na segurança e na eficácia e agilidade nenhuma. Ora, é isso que a gente quer da Anvisa, né? Que tenha segurança e eficácia o remédio que ela ateste e não fazer as coisas correndo, né? Porque o apressado come frio, né? Joga uma vacina de qualquer jeito no mercado, não pode. E mais, retirou a fase 3, que é a fase dos testes, mas cobra um monte de exigência. Ora, né, é o que nós queremos da segurança, exigências. E o líder ameaçou. O que eu apresentar na Câmara para enquadrar a Anvisa passa aqui feito um rojão. Tempo perdido dizer isso, porque já passou por lá uma medida provisória do governo que se tratava da Covax, né, aquele consórcio de vacina, e houve acréscimos importantes na Câmara. Então passou assim, feito um rojão, mas já passou. Ou seja, parece que foi energia perdida, desgaste perdido, desnecessário. Eu fico me perguntando por quê. Bom, aí a gente fica procurando motivos outros, né? Ele foi ministro da Saúde no governo Temer, Ricardo Barros. No governo Temer também foi vice-líder do governo, o atual diretor de assuntos internacionais da União Química, que vai produzir a Sputnik e que está reclamando de demora na Anvisa,
né, Rogério Rosso, que foi... ele disputou com Rodrigo Maia a presidência da Câmara, né, quando era deputado. Ele foi presidente da comissão de impeachment de Dilma. Né. Então, pode ser por aí alguma coisa que o diretor de assuntos internacionais que tem interesse na Sputnik, acabou de voltar da Rússia, né, que tenha pressionado. Puxa, a gente vai lá na Anvisa, conversa, não adianta, a Anvisa impõe isso, impõe aquilo, né? Talvez seja isso, mas já está agora nessa medida provisória. Eu sei que você vai me perguntar, porque perguntou para o Sidney também, que passou pelo Senado, já está lá, isso tudo está resolvido já. Né? E o presidente deu um recado grave. Olha, o líder do governo não falou pelo governo, não falou por mim. Né? E a Anvisa, cujo presidente está aqui ao meu lado, é independente, é autônoma, é uma agência de Estado e não de governo. Então vamos falar da MP, Alexandre. O Senado aprovou a medida provisória que facilita a compra de vacinas, de doses da vacina russa, por exemplo, Sputnik V, que deve ser fabricada e distribuída aqui no Brasil, aí no Distrito Federal, pela União Química. Agora o texto segue para sanção ou veto do presidente da República, né? A medida provisória prevê que a Anvisa conceda autorização excepcional a vacinas aprovadas pelas agências sanitárias da Rússia, de onde vem a Sputnik V, da Argentina, que já está aplicando a Sputnik V, e da Coreia do Sul também. É uma aprovação dirigida, essa, na sua avaliação, Alexandre? Eu diria que era casuística no bom sentido. Né? A Câmara acrescentou algumas coisas, né? Porque a medida provisória era necessária para regularizar a presença do Brasil nesse grande consórcio, por causa do qual a gente vai receber em breve mais de 10 milhões de doses de vacinas. É a nossa parte, lá em 330 milhões de vacinas que serão distribuídas, né? Parece que a nossa parte vai vir a vacina da Índia, a Covishield. Então tinha que regularizar isso. A Câmara aprovou, acrescentou mais coisas, né? O Senado acrescentou também, mas não precisou voltar para a Câmara, porque só acrescentou que considera-se uso emergencial e uso permanente, né? na dispensa de licenças, né? Para certas vacinas aprovadas nesses países aí que você citou, novidade, Argentina e Coreia do Sul. Então, vai depender agora da sanção do presidente da República. Mas não houve... O que a gente pode dizer é que essa medida provisória dispensaria as declarações do líder do governo, né, que causaram atritos, né, inclusive para ele próprio. Alexandre, ótima sexta-feira, um bom final de semana e nós voltamos a conversar na segunda aqui no Liberdade de Opinião. Combinado? Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.